Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura em família e dessa vez a gente foi para São Miguel das Missões. É uma cidade que fica a 6h42 de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. A gente saiu de Santa Catarina, então a viagem demorou bem mais do que isso, mas era caminho até chegar em Uruguaiana, que é a cidade dos meus sogros. Hoje o lugar que a gente vai visitar faz parte do Caminho das Missões, que são 338 quilômetros, passando por diversos sítios arqueológicos e inclusive um patrimônio cultural da humanidade, que são as ruínas de São Miguel Arcanjo. Logo na entrada das ruínas você tem uma casa onde você pode entrar, pegar informações e também pegar esse radinho que dá para você ir escutando as explicações de cada local que você passa nas ruínas. Hoje, que é um sítio arqueológico, foi a principal redução jesuíta e a mais bem organizada, tendo até 7.000 pessoas vivendo nela no seu auge, o que era a mesma quantidade de pessoas que viviam em São Paulo na mesma época. No início do século XVI, a Igreja Católica viu a possibilidade de aumentar a sua influência nas Américas que estavam sendo recém-descobertas e então catequizar os índios naquela região. As reduções eram aldeamentos indígenas que eram administrados pelos jesuítas. Em 1687, eles se instalaram ali na região de São Miguel das Missões porque era um bom local para a agricultura e também não tinha risco de alagamento, pois ficava no alto de uma colina. A construção da redução foi feita em volta de uma praça quadrada e em um dos lados ficava a igreja. A igreja são essas imagens que você está vendo. Primeiro a gente viu a fachada e agora a parte interna. Apesar de estarmos vendo as ruínas, a gente consegue perceber a imponência dessa construção. Com arquitetura diferenciada, construída no estilo barroco, provavelmente inspirada na Igreja de Jesus em Roma, que era a sede da Companhia de Jesus, começou a ser construída em 1735, finalizada em 1750. Cada redução era fundamental para a missão dos jesuítas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Igreja de São Miguel Arcanjo. O projeto, em estilo barroco, é atribuído ao arquiteto jesuíta Jean Battista Primoli e contou com vários colaboradores. Foi inspirado na Igreja de Jesus em Roma. Essa é uma parte reconstruída que eles ficam passando o vídeo. No dia que nós fomos, eles estavam passando sobre a etnia Guarani, que era a principal etnia indígena atendida ali nas reduções dos jesuítas. Ao lado da igreja ficava o colégio, ou também chamada Casa dos Padres, que era onde eles aprendiam a ler e a escrever. Ao lado da Casa dos Padres ficavam as oficinas, onde eles aprendiam tecelagem, arquitetura, escultura, pintura. Nos fundos da igreja ficava a horta e o pomar.
outros 3 lados da praça era onde ficava a casa dos nativos. Todas elas eram padronizadas e tinham uma porta voltada para a igreja. Também tinham 2 construções bem na frente da praça que eram chamadas de cabildo e eles eram a sede administrativa das reduções. Essa parte que você está vendo agora era onde ficava o batistério. Essa é a parte interna da torre do sino da igreja, onde os índios acreditavam que vivia uma enorme cobra que havia se alojado ali. Do outro lado da igreja ficava o cemitério, onde os índios eram enterrados em setores específicos, de homens, mulheres, meninos e meninas. Ao lado do cemitério tinha o Cutiguaçu, que era uma casa onde moravam as viúvas e os órfãos. Essa casa ela tinha janelas voltadas apenas para o seu interior. Agora você está vendo imagens do museu que foi inaugurado em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas. Nesse museu você vai encontrar obras originárias da igreja. Então todas essas imagens ela compunham a igreja de São Miguel de Arcanjo. Esse é o sino da igreja, ele pesa 910 quilos e está escrito na parte superior: São Miguel, rogai por nós, ano 1726. E mais abaixo está escrito: Miguel é anjo da paz e está no prédio. Esse sino ele é considerado um testemunho histórico entre o encontro da cultura europeia com a cultura guarani. Como vocês podem ver, cachorrinhos podem ir porque o Lelê visitou o lugar com a gente, os grandes com focinheira e os pequenos sempre junto com os donos, pois tem cachorrinhos que moram ali. Lembre-se de passar na lojinha no final para comprar um artesanato feito na região. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima aventura!